Tagarellers, que alegria, muito bem-vindos ao primeiro Falando de Nada de 2026, ao lado dela, a musa das premiações, Aline Diniz, fresh, do Globo de Ouro. Foi bom, o primeiro do hi-fi ano, ser crisp assim, tô de ressaca ainda. Ressaca, positiva. mental. Ah, mental. Então se eu dar uma travada, que nem aconteceu agora, que eu esqueci a palavra, Não, mas ignora. a Linoca, literalmente, há poucas horas estava ao vivo na TNT HBO Max, comentando toda a premiação do Globo de Ouro. Globo de Ouro histórico, Aline Diniz fez parte da primeira vez que um brasileiro ganhou o Globo de Ouro com Wagner Moura. Cara. Que orgulho. Bota um trechinho do react da Linoca, que o negócio já viralizou o Brasil inteiro. Wagner Moura é o segundo da noite! Nosso querido Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro indicado e vencedor a melhor ator em filme de drama na história do Golden Globes. E como se não bastasse, ele também foi indicado por melhor ator coadjuvante. É muito doido, assim, porque eu cheguei em casa, era 2 horas da manhã, né? E tem aquela pilha, aquela adrenalina. Você não chega e dorme. Eu fui dormir era 4 e tanto Eu da sei. manhã, que você fica aqui doidão, né? Aí, cheguei em casa 2 horas da manhã e eu comecei a pensar. E assim, eu falei isso lá nos meus stories e vou repetir aqui. Eu reconheço a minha insignificância. Eu não acho que é Não, eu reconheço. Não. Michel, Eu não reconheço. Não. Mas eu, assim... eu nego a sua insignificância. No grande esquema das coisas, eu não sou nada. Mas eu participei do bagulho. Sim. Eu tava lá, entendeu? Eu fui uma peça pequena. Eu fui uma peça muito pequena. Foi o cílio aqui, ó. Que se não tiver, não tem problema. Mas você eu foi fui o coração, cílio. muito mais que o cílio. Não, o coração é Wagner. Wagner é a cabeça, é o cérebro. Não, esse é clever. O Wagner é o molho, é o molejo. Justo. Não, mas é isso, assim, eu fui a sobrancelha dessa vitória e eu me sinto muito honrada de ter participado, mesmo cara. que minimamente. Ainda entendeu? mais depois da humilhação que a gente sofreu no Critics' Choice Awards. Vamos voltar pro Critics, porque ele me deixou muito puto. Aquele negócio de entregar o prêmio no tapete vermelho pro Kleber e não deixar ele falar, aquilo foi a coisa mais vergonhosa, mais ridícula que eu já vi numa premiação na minha vida, porque a tia deu pra ele no tapete vermelho, ele não tava entendendo nada, aí ela ficou, você esperava, corta pro comercial. Não deixou nem o diretor do filme falar. Não, ela perguntou assim, você não Caralho, sabia que ele? ódio. Não. E, cara, é muito Que bizarro, ódio, assim, porque cara. naquele papel de comentarista, eu não posso... Não pode cagar na cabeça da transmissão, eu entendo. Exato. É. Eu não posso, né? Enfim, E aí, o que saiu de mim naquele momento é uma verdade que foi que inusitado. Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida Você foi antes. muito chique, muito classuda. Cara... Eu me vejo falando sem querer no microfone. Eita, caralho, cortaram. Cara, foi muito inusitado. Muito Não, inusitado, foi- assim. Na hora que que a ódio, gente cara. entende... Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. Aquilo não foi em nenhuma... Não dá que pra a saber gente quem vai recebe- ganhar com antecedência. Não, a gente recebe roteiros, tem algumas coisas que a gente sabe antes, tal, não sei o que lá. E a gente não sabia como... A gente sabia que ela não tava na transmissão principal, mas na maioria das vezes a gente já sabe que aparece naquele Other Winners Package, que passa ali um rapidinho. Sim. Ah, fulano ganhou esse, tal, não sei o quê. Esse, a gente sabia que ele tava ali, mas tava tudo meio no ar, assim. E aí, quando aconteceu, ficou todo mundo meio assim... Foi muito O que a vergonhoso. gente faz com isso? E outra coisa que eu acho que vale a pena esclarecer também do Critics é que quando o Wagner subiu com o Kleber, eles foram anunciar lá o prêmio de melhor filme, e o Wagner Moura fez aquela piada, ou como a gente diz no Brasil, melhor filme internacional. Teve muita gente que achou que era o Wagner dando uma mijada na cabeça de todo mundo, mas não, turma, ele tava lendo o teleprompter, ele tava no roteiro. Isso tava no roteiro. Tem uma sala de roteiristas que faz essas piadas, ele só leu lá, não era... Assim, seria maneiro se fosse uma iniciativa dele, né, uma piada, foi uma piada boa. Uma coisa que não estava no roteiro foi o discurso do Kleber Mendonça Filho. Isso não estava no roteiro. Sim. Inclusive, aplausos pra ele que ter feito isso. Foi maravilhoso. Sim. Que fez ali o discursinho dele, agradeceu, arrasou. Mas depois do discurso do Kleber Mendonça Filho, a gente tá aqui pra apresentar a melhor prêmio internacional. Eu já tinha rido dessa piada, era 2 da tarde. valendo. Então, assim... E falando em ler piada, em roteiro, o Globo de Ouro com o Nick Glazer, como eu sou apaixonado por essa mulher, cara. Ela é muito boa. Eu amo Nick Glazer apresentando prêmios. Cara, mas é muito doido, assim, porque... Enfim, você já trabalhou com o Robert e a Regina. Robert Greathouse e Regina Pierantoni McCarthy, Os que melhores são tradutores do os Brasil. tradutores da transmissão da TNT e HBO Max. E eles são incríveis, assim. Incríveis. Eu não tenho que tirar nem pôr pros dois. Eles são maravilhosos. Qualquer coisa que você joga nas costas desses dois, eles dão um jeito. Agora... A Nick Glazer fala numa rapidez, parceiro, que entender... A gente é fluente. Entender o que ela tá falando é difícil. Traduzir o que ela tá falando
é muito difícil. Sem saber com antecedência é praticamente impossível. E a gente não recebeu o roteiro. Cara, isso é um trabalho, assim, palmas para Robert e Regina, vocês são incríveis. Traduzir aquilo ali em tempo real, sem saber com antecedência. O monólogo não veio. 10 minutos ali sabe? No gogó, velho. E é muito isso, treta. é piadinha de duplo sentido. Ela fez piadinha de duplo sentido sexual com Michael B. Jordan, que eu não tenho a menor ideia como traduzir aquilo. Nick B. Jerkin, como traduzir isso? Eu não tenho a menor... Foi talvez a minha piada favorita da noite. Cara, e é isso, assim, eu ouvindo, e tava eu e o Robert assim, ó. Coitada E a da Regina... Regina. Cara, sério, assim. É uma coisa, eu olhei pro Robert e falei, cara, que ela fala rápido, né? Regina, depois me manda. Como é que você traduziu Nick B. Jerkin, cara? Porque foi muito boa essa piada. Acho que nem a Regina não deve lembrar que ela devia estar tendo uma experiência fora do corpo dela ali, ó. Foi só no automático. Rick Gervais ganhou o melhor stand-up. Achei digno, realmente muito e eu bom. amei que a Wanda Sykes agradeceu Deus e a comunidade trans. Maravilhosa. Perfeita. E também gostei que o melhor podcast foi pra Amy Poehler. Amy Poehler. Você sabe o que eu fiquei pensando, né? O fato de a Amy Poehler ter um podcast bem sucedido pode ser teoria da conspiração, mas pra mim é a prova de como Hollywood tá em decadência. Porque se essa mulher tem tempo pra gravar podcast, que significa que ela não tá filmando série. Mas às vezes é porque ela não quer também. Puta, cara, não sei. Porque nós estamos falando de uma das comediantes mais bem-sucedidas da televisão. Ela escreve, ela é a protagonista, ela produz, e ela não tem trabalho, ela tá fazendo podcast. Que loucura! Às vezes foi escolha dela, igual o Conan. O Conan também escolheu fazer o podcast. Às vezes é porque dá dinheiro. Mas é que Conan, ele é apresentador de talk show, é outro rolê. A Amy Poehler é atriz, roteirista, sabe? Super. Mas é que eu fico muito pensando assim, se ela tá fazendo isso, porque no discurso dela ali, ela agradeceu o Spotify. Sim. Spotify Tá. não deve ter dado pouco dinheiro pra essa mulher, viu? Não deve ser pouco, ter dado, foi um caminhão de dinheiro pra ela. Porque é isso, Michel, entendeu? Ao invés dela tá fazendo filme, ela tá fazendo podcast. Cara, mas vamos lá. Se podcast é mais rentável pra ela do que fazer série, do que fazer filme, também é uma decadência de Hollywood inacreditável. Aí eu concordo com você. É um ou outro, querendo ou não. Uma das piadas no monólogo da Nikki Glaser foi: estamos aqui em Los Angeles para celebrar as melhores séries e filmes numa cidade que não filma nenhuma série e filme há 6 anos. Mas caraca, velho. Teve alguém... Muito bom. Quem que fez a piada? Acho que foi a Hailey Steinfeld e... Quem que era que tava apresentando? A Iowa Debris. A Hailey Steinfeld tava tão linda. Linda. Mas estavam elas duas falando... Eu não vou lembrar qual foi a categoria que elas estavam falando. E aí elas falaram sobre... melhor... era a melhor minissérie ou filme pra TV. Ou alguma coisa assim. E aí elas falaram... Minissérie é aquilo que você assiste no seu celular. E filme é aquilo que você assiste na sua TV. E aí elas foram falando e eu falei... Cara, a gente chegou num momento onde... É isso, assim, tipo... Nos campeões de bilheteria. 3 foram filmes de streaming. Era Fórmula 1, Guerreiras do K-Pop... E qual que era o outro? E o Sinners que ganhou. O Sinners saiu no cinema. Cinema. O Avatar saiu no cinema. Tá. É que Avatar foi um filme que... Ele foi indicado nessa categoria antes de ter estreado. O que é bizarro, porque melhor campeão de bilheteria antes do filme ter estreado... Como é que você sabe que ele é um campeão de bilheteria? Né? Sim, mas mesmo assim. Sim, não faz sentido. O Fórmula 1, o filme... Eram 8 filmes indicados. Vamos ver se eu lembro de todos. Era Avatar... Guerreiras do K-Pop, que é um filme de streaming. 100%. Fórmula 1, o filme. Que não é. Passou no cinema, mas é um filme de streaming. Ele ficou... A janela de cinema foi encurtada. Missão Impossível, acerto final. Cinema. Eu já falei Guerreiras do K-Pop, Fórmula 1. Pecadores. A Hora do Mal. Beleza. Filme original, cinema. Wicked Parte 2, continuação, cinema. E Zootopia 2, continuação, cinema. A gente tem... Dois filmes de streaming, Avatar, Missão Impossível e Wicked e Zootopia, continuação. A gente tem Fórmula 1 filme, que é um filme original, entre aspas, que é inspirado ali na Fórmula 1. A gente tem 2 filmes originais, A Hora do Mal e Pecadores. Os dois da Warner. 2 da Warner. Cara, que muito... E eu achei interessante que o Wicked foi de queridinha pra chacota. O primeiro filme foi super queridinho, o segundo já virou chacota, não ganhou nada. A piada que ela fez foi... Cara, eu tava assistindo o Wicked, 2 horas de filme, eu tava chorando, porque ainda tinha mais 45 minutos. Ai, sabe uma coisa que eu percebi também? Bom. Todo mundo que ganhou de Warner... Ninguém agradeceu o David Zaslav. Todo mundo agradeceu. O Noah Wyle agradeceu o Casey Bloys, que é o head de TV. Um dos melhores executivos que temos hoje em dia é o Casey Bloys. Agradeceu. O cara segura HBO de uma forma inacreditável. O Noah Wyle e o Scott Gimel agradeceram o Casey Bloys. E
Todo Mundo de Pecadores e Uma Batalha Após a Outra agradeceram o Mike e a Pam. Ninguém agradeceu o Mike e a Pam, que são os responsáveis pela divisão de cinema de Warner. Eles são o Casey Bloys de cinema. Ninguém agradeceu o David Zaslav. O nome dele não foi citado. E o Seth Rogen agradeceu o Ted Sarandos. O Seth Rogen, que ganhou por uma série da Apple TV Plus, agradeceu o Ted Sarandos, CEO da Netflix. Cara, esse prêmio foi um bagulho. Era todo mundo agradecendo um ou outro, assim. Foi uma coisa bizarra. Eu achei espetacular. É muito bom. Ia ser muito engraçado se alguém da Warner agradecesse o Ted Sarandos. Seria. Já adiantando a parada. Seria muito engraçado. Seria muito engraçado. Então, a gente pode até começar a entrar aqui na nossa pauta por alguns assuntos pertinentes já nesse momento. Um dos artigos do Deadline que viralizou bastante disse que uma pessoa próxima da Netflix adiantou que a intenção da Netflix é que a janela de cinema, se eles comprarem a Warner, é que a janela de cinema seja apenas de 17 dias. Só isso? 17. Mas assim, isso é uma pessoa que falou, não é Ted Sarandos, não é ninguém oficial, é uma pessoa que está, uma fonte próxima, aquele famoso fonte próxima. Sendo bem sincero, isso me soa bem cara de Netflix. Faz sentido, porque se você parar pra pensar, 17 dias dá... Se o filme estreia na sexta, lá nos Estados Unidos, é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quase 3 quinta, semanas úteis, né? Sexta, sábado, domingo. A próxima segunda, são 2 semanas. 2 semanas úteis só. São 2 finais de semana e 2 semanas. E depois já pinga dá 17 dias certinho. E esse é o tipo de declaração que ele não pode falar, porque se ele falar vai dar uma baita miada na... Vai. A indústria tá indo contra, tá tendo bastante problema. E outro movimento muito interessante que a gente tá notando é que janeiro de 2026 foi o mês que a Netflix anunciou nos Estados Unidos que eles vão começar a incluir podcasts no stream. Cara, mas é muito doido isso, porque eu vou voltar aqui e vou falar um pouco de Critics também. Esse ano no Critics, na categoria de melhor talk show, a gente teve Hot Ones, que foi uma coisa inédita. Que legal. Isso e é muito bom. O cara é muito bom entrevistador. Mas é talk show. A gente tá falando de um prêmio que premia filme e TV. E eles indicaram Hot Ones, que é um, entre aspas... Ele não é um talk show, se você para pra pensar. Ele é um talk show. Ele é um programa de entrevista. Ele é um programa de entrevistas, mas ele não é um talk show. Entendeu? Tá. E aí, ele tava concorrendo na categoria de talk shows dentro das indicações de televisão, sendo que ele não é um programa de televisão. E aí isso me acendeu um alerta muito grande, que eu acho que as coisas, nas premiações, eu tava até conversando com o Robert ontem, enquanto a gente tava ali nos bastidores, esperando a premiação começar, que as coisas estão começando a se misturar. E aí existem 2 questões muito grandes hoje nas premiações, principalmente quando o assunto é TV. Cinema também tá entrando nesse bolo agora que os filmes, enfim, estão saindo do cinema mais rápido, etc. O Oscar tenta manter muito essa janela do cinema viva e coloca essa obrigatoriedade para os filmes serem indicados, eles terem passado X tempo no cinema, num circuito específico, etc. Mas na TV, já há alguns anos, não existe uma obrigatoriedade da série passar num horário específico. Porque assim, o M que a gente consome aqui no Brasil, ele é um M específico. Existem 2 M's. Existe o Daytime M, que a gente não vê aqui no Brasil. Existe o International M, que a gente também não tem acesso aqui no Brasil. Tem o Creative também. Tem o Creative Arts, que é o M que premia os bastidores, né? O pessoal mais técnico. Mais técnico, de efeitos especiais, o pessoal de cabelo e maquiagem, e dublês, etc. Abertura, sabe? Melhor abertura, melhor canção, trilha sonora, etc. E aí existe o Primetime M, que é o que a gente vê aqui no Brasil. O M principal, que é o das séries. O Primetime M é chamado de Prime Time porque ele é o M do horário nobre. O que configura horário nobre quando uma série estreia na Netflix, por exemplo? É o horário que ela estreou originalmente? Porque, teoricamente, você pode consumir aquela série em qualquer horário. Então, as linhas estão ficando cada vez mais tênues. E aí, o fato da gente ter Hot Ones indicado como melhor talk show no Critics e a categoria melhor podcast no Golden Globe, e o fato de que a Netflix vai adicionar podcast, cara, tá virando uma salada. E nesse sentido, eu não tô dizendo que isso é ruim, de maneira alguma. Eu acho isso ótimo. Mas estamos vendo uma transformação do mercado. Só que as premiações não estão conseguindo acompanhar. Porque... Como é que você vai definir? É isso, assim. Como que o M vai me dizer o que é um talk show e o que não é?
Entendeu? Quais são as novas regras? Por que o Hot Ones pode e, sei lá, qualquer outro programa, por que o Good Hang com a Amy Poehler não é um talk show? Verdade. Eu acho que é muito mais talk show, inclusive. Você entende o que eu tô falando? Tipo, a gente tá chegando num ponto onde as regras vão ter que ficar tão específicas, aí você não tem mais a categoria. Ou você tem mais categorias, ou, entendeu? Tipo, vai ficar muito difícil de você conseguir englobar as coisas, colocar as coisas em caixinhas tão específicas como elas eram quando as premiações foram criadas. Hoje em dia não existe mais caixinha tão específica. Mas eu acho legal eles terem especificações, assim, bem... Sabe, o que é, o que não é. Eu acho, tem que ter isso. Eu acho que isso é importante pra premiação. É porque a gente já teve uma discussão, uns tempos atrás, sobre o gênero, né? Das categorias de melhor ator e melhor atriz. O que configura um ator, o que configura uma atriz, e pessoas não binárias, ou pessoas trans, aonde se encaixam e etc. E essa é uma discussão que ainda existe. Eu acho que é isso, assim, a premiação meio que não sabe pra onde ir. Ela não sabe se ela adiciona cada vez mais caixinha e cresce a premiação, ou se ela tira as caixinhas e diminui a premiação no sentido de agora a gente vai premiar atores, de uma maneira geral. Entendeu? Tipo, tá virando esse... Eu acho que no final das contas é um problema bom, porque traz essa discussão pra nossa pauta, sabe? Eu gosto da ideia das premiações existirem, porque é um momento onde você premia e você joga a luz ali numa série que não necessariamente as pessoas teriam acesso ou saberiam que ela existe e tudo mais. Principalmente hoje em dia, quando a gente fala sobre a quantidade de conteúdo que tá sendo lançado. Mas é isso, assim, eu sinto que as coisas estão mudando num passo tão rápido que as premiações não estão conseguindo acompanhar. Sabe Toda vez que elas mudam, muda outra coisa. Você sabe quando eles vão conseguir acompanhar? Em 2029, quando o Oscar for pro YouTube. É 2029, Bubu? Confirma aí, por favor. É 29, é 29. É 29, né? Porque o que acontece? Muitas dessas premiações, elas são muito amarradinhas, porque elas têm um tempo limite pra ser exibida. Sim. Cara, no YouTube, você não precisa botar tempo. Você pode deixar o cara dar discurso dele de meia hora, você não precisa ter, sabe? Eu acho que você pode ter estrutura de blocos, mas eu acho que você não precisa ter, o Oscar precisa ter 4 horas de duração. Sim. Eles podem deixar aberto, tá no YouTube. Eu acho que vai ser mais maleável. Mas ao mesmo tempo, você também precisa ter uma estrutura pra conseguir vender anúncio disso. Não, então, os blocos, você mantém os blocos. Mas eu acho que você não precisa ficar tão preso a tempo. Porque você não tem uma grade de programação. O que deixa as premiações presas num tempo específico é porque ela está num canal que tem uma grade pré-definida. A partir do momento que você tá na internet, no YouTube, onde não existe grade... Cara, quando começa, quando termina, assim, eu acredito que vai ser mais maleável. Eu acho que não pode ser infinito também, a pessoa fica lá, vai dar o Adam Brody da vida, fica 3 horas dando discurso. Sim. Tudo bem, não precisa. Mas também você não precisa deixar 30 segundos, porque tu não tem mais tempo no bloco final. É porque quando você vende um anúncio, o anunciante espera que aquele anúncio passe num momento específico. Sim. Se você estende muito, você perde a janela daquele momento específico. Tudo bem. Eu entendo o que você tá falando e eu concordo com você. Mas quem sabe nem tem anúncio porque tá no YouTube. Também. O YouTube já bancou tudo, às vezes nem tem anúncio. Também acho. O anúncio às vezes comercial. entra dentro do roteiro da premiação. Vai ser o AdSense. Mas ao mesmo tempo também a transmissão da premiação pode mudar, mas a estrutura dela tá com dificuldade de mudar, entendeu? Isso é verdade. É isso, tipo, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer no futuro. Só que a minha sensação é que as coisas estão acontecendo, e de novo, tão rápido, tem tanta mudança acontecendo ano após ano, e as premiações estão meio que tentando correr atrás do prejuízo, sabe? O fato do Emmy ser em setembro já é uma cagada, né? Mano, Não dá pro Emmy ser em setembro. O Emmy tem que ser em abril, cara. Eu não consigo entender por que o Emmy continua em setembro, cara. Imagina a adolescência ganhando em setembro. Ninguém nem lê. Negócio do 2024, chegou em 2027. Ah, não, mas a adolescência já foi. Sei lá, sempre acontece essas coisas. Só que é isso, no final das contas você fica perdido do que tá indicado em cada momento, porque, enfim, é isso. E foi esse o assunto que o Rob me puxou. Por que o Emmy continua em setembro? Eu falei, loucura, não tem motivo. Não tem motivo dele continuar em setembro. Uma coisa que eu vi nas redes sociais da TNT e HBO Max, muita gente criticando eles, que a gente pode até trazer aqui, esclarecer, que não é culpa deles. Que foi o prêmio lá de melhor trilha sonora, que foi pro comercial e não foi exibido. Não, isso foi da transmissão do Golden Globe. Isso, é oficial da CBS. Oficial, então, é legal. Isso não foi televisionado nem lá nos Estados Unidos, Muitas pessoas estavam achando que a TNT e HBO Max cortaram esse prêmio. Não. Inclusive, eu vi, tem o rapaz que eu gosto dele, o Pop Culture Brain. Sim. Ele fez um vídeo falando sobre isso. Saiu no Deadline, essa matéria não é nossa, não é furo nosso, tá? Isso já tá divulgado na internet. Esse prêmio não foi televisionado globalmente. Ele não foi exibido em nenhum lugar do mundo. Ele foi originalmente feito pra ser entregue só pras pessoas que estavam lá na premiação.
Erradíssimo. Vergonhoso. acho. Mais um vexame. Principalmente porque Ludwig Göransson ganhou e a trilha de Pecadores é um Pelo bagulho amor, né, cara? Pelo absurdo. Pelo amor. Gente, vocês não viram esse filme ainda? Não. Eu sei quem que não viu as é doido. pessoas... Tá na HBO Olha, Max, tá fácil. não aconteceu em nenhum momento, mas eu vou deixar muito claro aqui. Tudo que eu falava está disponível pra você assistir aqui na HBO Max durante a premiação. Uma batalha após a outra, Pecadores, Rex e The Pitt são as minhas produções favoritas dessas premiações. Mano, você viu o Então primeiro episódio de The assistam. Pitch da segunda temporada? Não vi ainda, não me fala. Não vou falar nada, mas sabe quando o episódio acaba, você fala, mano, que série boa. Puta vida, que série Cara, boa, cara. Que coisa maravilhosa. muito Porque bom. isso, eu The tava Pitch é na incrível. doideira das premiações, eu não conseguia Não, assistir acabou de sair, ainda. tudo bem. É um episódiozinho, Mas, tá cara, de boa. é isso. Vejam essas 4 produções Vejam, que estão disponíveis na HBO Max. São produções... Eu terminei Pecadores, eu não tinha visto ainda. Assisti 2 semanas atrás. tesão, cara. Lavada É um tesão. de chorar. Tesão. Que coisa linda. Eu quero ver no cinema. Se voltar pro cinema, eu vou... Porque acontece, né? Do Sim, filme que é indicado sim. pro Oscar, volta pro verdade, cinema. verdade. Se for indicado pra muito Oscar e voltar Vale pro a pena cinema, ver no cinema. eu Eu vou ver recomendo. no cinema. Eu me Recomendo. arrependo horrores de não ter visto no cinema. Vale muito a Desculpa, pena. eu tô super Não, faladora você tá aqui, né? certinho. Não, eu tô adorando. Agora, vamos trazer a nossa pauta especial. Essa é aquela pauta bomba, que ela é clássica, que ela acontece depois que a gente já gravou, de tão boa que ela é. Paramount processa a Warner Bros. Discovery para obter detalhes sobre a venda para Netflix e planeja uma batalha judicial por procuração. Eu vou só voltar um Jesus pouquinho amado. aqui. É realmente a pauta que acontece depois que a gente já gravou. Que eu tô descendo no elevador. Acabou de sair. Indo embora, a Michelle manda ó, a pauta. Cara, é muito doido. Eu acho que o universo fez assim... Primeiro do ano, né? Vamos dar uma esse boa, pra eles. Vamos dar uma boa. Vamos dar essa chorinha aqui pra Cara, eles. e Proxy Battle é muito engraçado porque foi o tema da temporada final de Succession. É verdade, né? É verdade. Em uma escalada significativa, a Paramount de David Ellison afirmou que pretende começar 2026 atacando em 2 frentes diferentes. A primeira é um processo que foi aberto no Tribunal de Delaware buscando a divulgação de informações básicas para permitir que os acionistas da WBD tomem uma decisão informada sobre a venda ou não de suas ações. A Paramount quer entender por que o conselho da Warner Bros. Discovery diz que a proposta da Netflix é melhor, mesmo que com valores inferiores oferecidos pela Paramount. O processo tem como intenção fazer com que a WBD forneça informações sobre como avaliou a participação remanescente da Global Networks, como avaliou a transação geral com a Netflix, como funciona a redução do preço de compra referente à dívida da transação com a Netflix e qual é a base que justifique o risco de aceitar a oferta de $30 por ação em dinheiro da Paramount. Ou seja, eles estão indignados que eles estão oferecendo mais dinheiro e a Warner continua falando, a sua oferta é pior que a da Netflix. Mas como pode ser pior se eu estou oferecendo mais dinheiro? Então eles estão querendo descobrir isso. Lembrando que a Global Networks é a divisão de canais de TV da Warner que não faz parte do acordo com a Netflix. Mas a Paramount, por outro lado, incluiu a aquisição da Global Networks na sua oferta. A primeira coisa que eu vou dizer de tudo isso é, o fato dessa ação ter sido aberta em Delaware, eu não sei o que isso significa. É que Delaware é famoso por onde eles abrem empresas para não ter imposto. É isso, eu ia falar. Tem alguma coisa em Delaware? Porque é isso, assim, o fato de ter sido aberto especificamente ali, naquele canto... Diz alguma coisa. Em segundo lugar, rapaz, o povo tá lambendo a ferida, né? Tá engraçado Tá, de eles ver. não estão aceitando Eles derrota, não não. estão aceitando, não, cara. Ó. E é muito doido, porque, de novo, assim, a gente tem a Netflix anunciando aos 7 eventos, que já é deles. Comprou, é nosso. Que tamo comprou é junto. nosso, mandaram comunicado pra assinante, mandaram comunicado interno, soltaram o que eles fizeram no fim do ano passado foi soltar comunicado. A Netflix soltou 200 comunicados pra todo mundo que queria ouvir, eles estavam assim, ó, você ficou sabendo? Você viu Agora é só? nosso. Guarda aí que a gente, ó, vê, você viu? Você viu, Michel? Harry Você Potter viu? vai ser Bubu tudo viu? um. Eu vi, você viu? Eles estão assim, ó, copo, você viu? Eles mandaram 200 milhões de comunicados e a Paramount tá assim, gente... Gente, gente, o que tá acontecendo? Por que você não me quer? Gente, o que tá acontecendo? Tá muito... Tá engraçado, cara. Tá engraçado. Eu tô Tá. doida pra ver. Porque isso vai se estender Vai. muito Não, ainda. Isso vai dar um trabalho desgraçado. E o segundo ataque vai direto no conselho da WBD, que em breve terá uma eleição na Assembleia Anual e a Paramount quer incluir pelo menos um membro do conselho que seja oposto à venda da Netflix e seja favorável à venda para a Paramount. E aqui... Mas isso eu acho legal. Mas assim, eu fiquei pensando, peraí, como é que a Paramount vai conseguir colocar no conselho da Warner Bros. Discovery alguém do time deles? E aí eu acho que entra uma parada que tá sendo muito mal noticiada, não só no Brasil, mas até em veículos internacionais. Eu tenho lido muito, o título é Warner rejeita
a aquisição hostil da Paramount. Aquisição hostil não é para ser aceita ou rejeitada. Aquisição hostil é quando você vai direto em acionistas que para você ir contra o conselho daquela empresa. Então o conselho da Warner diz, não vendam suas ações para a Paramount. Mas a Paramount pode ir direto para alguns acionistas e comprar direto com eles, oferecendo um valor premium e tudo mais. Então não é uma parada que você aceita ou não. É uma parada que você faz à força. Por isso que tem o nome hostil. E aqui eu fico pensando, cara... Eu não sabia que era assim. Eu gostei disso. Agora eu entendi como funciona. Eles fazem meio que um bypass. Isso. Ao conselho, bypass do conselho. Eles saem de falam assim, o conselho fala, eu não ouvi o que você tá me dizendo, eu vou vender. Isso. E aí não tem escolha. Não tem escolha. Caraca, então pode acontecer. E essa é a única forma que eles conseguiriam ter uma pessoa no conselho deles, se eles já tivessem ação suficiente pra poder falar, nós temos aqui 50% da empresa que nós compramos sem vocês quererem. Agora eu preciso de um representante, que eu já sou grande aqui na parada. Faz sentido. É a única forma que eles conseguem ter alguém do time deles no conselho. Então eu tô achando que a Paramount já tá comprando um monte de ação da Warner Bros. Discovery na surdina e não foi divulgado ainda porque não faz sentido. Porque fora isso, não tem como eles terem um aliado deles no conselho da WBD. Faz sentido. Caraca, faz todo sentido, Michel Arouca. Essa briga vai ser boa. Essa briga vai ser... 2026 vai ser um ano muito interessante nessa briga aí de aquisição. A WBD aconselhou seus acionistas 2 vezes nas 2 últimas semanas a não venderem suas ações, insistindo que um acordo com a Paramount apresenta mais incertezas. Então é isso, tá lá o conselho, não vende. Mas se você vender, a ação é sua, você faz o que você quiser. E lembrando que a finalização da compra da WBD... É aquele negócio, né? Eu aconselho que você não faça, mas aí se você fizer, aí é cada um com seus problemas. É isso aí. Lembrando que a finalização da compra da WBD pela Netflix depende da aprovação do governo americano. E olha esse twist que aconteceu ontem. Nós estamos gravando esse programa no dia 12 de janeiro, segunda-feira. Ontem, domingo, 11 de janeiro, olha o que o Donald Trump tweetou. Ele retweetou um artigo que o título do artigo era "Parem a dominação cultural da Netflix". O Donald Trump está publicamente dizendo que ele é contra essa aquisição. Jesus! Aí, eu fiz uma parada que eu nunca fiz na minha vida. Eu abri aquele Truth Social. Meu Deus! Dedicadíssimo à causa, Michel Arouca. Eu nunca nem tinha entrado, mas como eu queria ler esse artigo, eu falei, porque ele retweetou no Truth Social, não no Twitter. Que o Truth Social é uma rede social do Donald Trump, que é meio que uma cópia do Twitter. Aí eu falei, deixa eu ler essa porra desse artigo. Entrei lá, porque no deadline só tinha o print do tweet, não tinha o link. Eu falei, não, eu quero ler o artigo. Caralho, aí eu fui Michel, lá... é por isso que você é o meu favorito, cara. Vamos fazer trabalho investigativo aqui, jornalista, né? Maravilhoso. Basicamente, o artigo argumenta... Artigo muito ruim, super curtinho, um veículo que eu nunca vi na minha vida, assim, bem bosta. O artigo argumenta que a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix representa muito mais do que um negócio de Hollywood. Seria uma tentativa de concentrar poder cultural sem precedentes em uma única corporação global que, segundo o autor lá do que escreveu o artigo, já impulsiona narrativas progressistas e suprime pontos de vista divergentes. Só que o que ele chama... Você tá me tirando... Não, peraí. Não. Peraí. Deixa eu ver se... Vai lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. Conclui aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. A direita está falando... que as narrativas progressistas estão perdendo ponto de vista. Divergente. Basicamente. Você tá jogando meu discurso contra mim? Mano, que dia... Caralho! 2026 e o mundo tá ao contrário! Aí ele conclui pedindo que as agências antitrust e o governo dos Estados Unidos bloqueiem a fusão, defendendo que uma única empresa não deve dominar o mercado de ideias cultural através de seu imerso alcance e algoritmos sem transparência. Mas beleza, é que esse argumento... Eles estão pedindo transparência! Esse argumento também serviria pra não compra da Paramount, então. Só que a Paramount é aliada... entendeu? Cara... É muita hipocrisia, que doideira! É muita hipocrisia. Que doideira! Nossa, eu me senti... Eu perdi uns 2 pontos de QI lendo essa bosta desse artigo. Meu Deus, eu tô chocada. Não, eu tô ouvindo o que você tá me falando aqui. E eu tô assim, não é possível que eles estão pedindo diversidade. Eu tava ali e falei, peraí, velho, eu sou louco. O que esse cara tá falando, mano? Porque assim, eu entendo o cara do campo de ideias dele defender a ideia dele. Mas é que a conclusão é 100% hipócrita. É 100% hipócrita, porque você tá defendendo que uma só empresa não pode ter dona da cultura, mas você quer que a outra empresa seja, só que a outra empresa tá do seu lado. Então, assim... Mas é assim, né? É difícil, enfim. Mas eu acho que o Donald Trump vai bloquear
a compra da Netflix. Você acha? Eu acho que vai. É assim, existe... Eu acho que não é só também a questão do Donald Trump. Essa fusão, ela precisa ser aprovada em vários países. E a gente pode ter problema em vários países, inclusive aqui no Brasil, entendeu? Não é só o governo Donald Trump que precisa aprovar. Essa fusão tem que acontecer no mundo inteiro. Tem uma coisa que a gente tá esquecendo também, é que na Europa, a HBO... a HBO e agora a HBO Max, ela não é... entre aspas, da Warner. Ela é da Sky, ela é distribuída pela Sky, é uma empresa europeia. Sim. Isso também é uma possível questão na aquisição ali, entendeu? Porque a Netflix é autônoma na Europa. É que a aprovação ou não no mercado americano meio que já define tudo. É meio que uma bola de neve. Aprovou, os outros aprovam, negou, os outros meio que podem negar também. Então meio que dita a tendência global. Eu acho que é isso, assim, a gente vai ter que esperar pra ver, tem muita coisa pra acontecer ainda. A gente vai... Nossa, mano, vai ter... Ai, as pérolas, vai ser tão bom. 2026 vai ser um ano tão incrível. Eu tô ansiosa, promete. Vai ser delicioso. Falando de nada, nunca... Olha, vai ser tão bom quanto 2026. E eu tô feliz que o primeiro Falando de Nada do ano é na semana do meu aniversário. Ai, Michel Aroca, que Dia tudo. 15 de janeiro, minha esposa Lu e eu fazemos aniversário. Eu faço 43, minha esposa Lu faz uns 27, alguma coisa assim. Nossa, né? Novinha, né? A novinha, bebezinha. Então, eu tô muito feliz em mais um ano de vida nesse ambiente maravilhoso aqui do Falando de Nada. Eu não vou te desejar feliz aniversário ainda, porque dá azar, e aí dia 15 eu te dou um beijo pessoalmente, mas já anota aí na agenda pra vocês mandarem nas redes sociais parabéns pro Michelito, pra minha esposa Lu e pra todo mundo. As pessoas sempre bugam quando a gente fala que a gente faz aniversário no mesmo dia. Mas é uma coincidência inacreditável. Acontece. A gente se conheceu no Tinder, a gente chegou no mesmo dia, que loucura. Que doideira, né? Mas anos diferentes. Anos diferentes, Vocês nasceram mais ou menos na mesma hora também? Eu não sei. Eu nasci de madrugada, eu não me lembro agora as horas exatas. E a Lu também? Não me lembro a hora que ela nasceu. É uma coisa curiosidade, às vezes, imagina, vocês nasceram no mesmo horário, no mesmo minuto. Eu sou muito mais velho que ela. Muito mais velho. Muito? Muito mais. Então tá bom. A Lu é novinha. Então tá. Temos perguntinhas marotas hoje, produção? Ou fica pra semana que vem? Não, temos uma pra esquentar só. Opa! Rapaz, uma só pra dizer que ela ainda existe, tá, gente? Vocês podem mandar. Mandem, aproveita que o ano começou, entre em contato com Beclemente22 no Instagram, nosso produtor. Tá sumidinho, Bubu? Tá tudo bem com você? Tô... lá no Derivado tem o que aconteceu comigo, né? Gente, Mas o Bubu sobrevivi. é metade do homem que eu encontrei em 2025. Literalmente, eu saí daqui, era o dobro, eu voltei, era metade. Bubuzinho, coitado, ele voltou do ano novo com uma infecção alimentar, assim, tão brava, que o bicho tá seco. Ele cagou tanto que ele tá seco. Não, ele cagou metade dele, assim, metade 5 quilos dele. foram perdidos entre 25 e 26. Que doideira, Bubu, você tá muito magrelo. Eu falei na hora que eu fui dar oi pro Bubu, geralmente eu dou oi aqui, né? Você que não tá assistindo, vale a pena às vezes você assistir, porque tem umas ilustrações muito boas lá no YouTube, viu? O pessoal das ouvinças aí, dos podcasts. Eu fui abraçar o Bubu e geralmente é assim... Deu a volta, né? Mão no cotovelo. Foi mão no ombro dessa vez, cara. Eu fiz... Oi, cadê o Bubu, velho? Falei, caralho, sumiu? Doideira. Tem que fazer exercício agora pra repor aí o que foi perdido. Então, se você quiser mandar sua pergunta, seu elogio, se quiser participar do Falando de Nada em 2026, entre no Beclemente22 no Instagram, manda uma DM pro Bubu, que ele vai te dar lá o caminho das pedras, como faz pra você mandar o seu Pix da Alegria e fazer parte aqui do nosso grupo de tagarellers. Manda o dinheirinho que ele tá precisando de um Alegra. É sempre bom, Aí, e vamos começar com ele, Fabiano, do Rebobino Papo. Grande Fabiano, beijo, sempre com a gente. Fabiano. Muito obrigado. Bubu, delícia do meu coração, Fabiano aqui deixando um beijaço a todos. Avise pra Linoca que fiz questão de acordar a vizinhança toda, colocando no máximo o meu home com ela, comemorando as premiações do Globo de Ouro. Justíssimo. Pra você e o Michelito, aviso que entre levar spoiler do final de Stranger Things e ver o vídeo que fizeram explicando o final, minha opção foi vocês. Por algum motivo, as minhas mensagens não devem aparecer para a Linoca. Se puder passar meu arroba para ela conferir, eu enviei a mensagem que ela pediu. E avisa, por favor, quando colocarem os ingressos do Derifest à venda. Quero garantir os meus no primeiro lote. Já tá querendo garantir em janeiro. Muito obrigado, meu querido. Eu acho que vai ter que ter mais de uma versão, mais de um Derifest. Não, já a gente morre, mas você podia ir no Derifest esse ano, hein? Podia ser semestral. Vamos no Derifest esse ano? Vou tentar, se eu não tiver... A gente bota no palco lá pra você dançar axé junto com o Wagner Moura. Aí eu não vou mesmo, assim. Dançar o frevo com o Wagner Moura. Se for com o Wagner Moura, eu faço o que vocês quiserem. Ele tá confirmado, ele vai. Tá confirmado? Então tá confirmado. Confirmadíssimo. Aí eu faço o que for, o que ele quiser que eu faça, eu faço. Você gostou de Stranger Things? Ou você não assistiu? Assisti, mas eu não caguei. Ficou apática? É porque, assim, eu até falei isso lá no Entre Amigas. Eu não tenho o apego emocional que as pessoas têm com Stranger Things. Então, pra mim, foi assim...
Ok. Mas você sabe que esse foi meu sentimento também. Acabou, ok. Aí eu fui ler o que os meninos tá falando, os Duffer me irritou tanto. Então, eu não fui atrás. Foi Como eu nunca consumi conteúdo de Stranger Things, o conteúdo de Stranger Things não caiu pra mim também, então eu não fui impactada por nada. Conformity Gate, nem sabe o que é. Não faço a menor Você é uma ideia. pessoa feliz. Eu tô assim, ó, eu tô Feliz. ignorante e feliz. Sabe, ignorância é alegria? Sim, eu tô é bem, completamente. Se você quiser ver um videozinho de eu carcando os irmãos Duffer, vai lá no Série Maníacos. Fiz um especial dedicado a carcar os irmãos Duffer. É isso, meus amores. Começamos 2026. Começamos 2026, meus queridos. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Tchau.